Bolsonaro é preso por ordem de Alexandre de Moraes. O que tá acontecendo agora, hein? Para tudo que você tá fazendo. E eu vou te explicar o que aconteceu em 2 pontos. Bora então direto ao primeiro ponto. O vice, o número 2 do Departamento de Estado americano, acaba de fazer uma postagem a respeito da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Christopher Landau escreveu por meio da plataforma X e você já vê o texto traduzido. Ele fez a postagem, claro, originalmente em inglês. O ministro Alexandre de Moraes, um violador dos direitos humanos sancionado, falando que, fazendo referência à aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes por parte do governo americano, trouxe descrédito e vergonha internacional ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar normas tradicionais de contenção judicial e politizar descaradamente o processo judicial, palavras do número 2 de Marco Rubio no Departamento de Estado dos Estados Unidos, Departamento de Estado americano. Segue Christopher Landau. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com seu mais recente ataque ao Estado de Direito, fazendo menção, mais uma vez, à decisão de Alexandre de Moraes de hoje e à estabilidade política no Brasil. A prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com extrema restrição de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para o seu poder. E houve, logo na sequência dessa postagem, feita por Christopher Landau, um agradecimento do perfil do deputado federal brasileiro Eduardo Bolsonaro. Porque, inclusive, na decisão do Moraes, ele cita proximidade com a embaixada americana como motivo para prender o Bolsonaro. Cita também dizendo que o Ramagem, deputado federal, se evadiu do Brasil, segundo ele tem acusado, dizendo que isso daí também poderia criar a evasão de Jair Bolsonaro. Ou seja, estão responsabilizando Bolsonaro por ato de terceiro, e também estão colocando argumentação esdrúxula. É óbvio que o Jair Bolsonaro não precisa ser preso. Ele é um idoso de 71 anos de idade, passou por 7 cirurgias, com muita frequência, dezenas de vezes nos últimos anos, esteve num hospital, utiliza uma tornozeleira eletrônica inócua, porque ele tem vigilância até com câmeras 24 horas por dia contra a sua residência, inclusive com a possibilidade de policiais adentrarem a sua residência, o que viola a nossa Constituição e nunca foi aplicado anteriormente sequer com os mais perigosos traficantes de drogas e assassinos do Brasil. Então, o que o Moraes está fazendo? Ele está imprimindo uma tortura psicológica contra o Jair Bolsonaro, porque ele quer terminar o serviço iniciado pelo Adélio Bispo. A intenção de Moraes é, obviamente, assassinar o presidente Jair Bolsonaro, que tem se resistido fortemente, aguardando uma anistia para postular o seu nome à eleição presidencial do ano que vem. Débora Bergamasco, que viabilizou essa entrevista, sua pergunta. Boa tarde, deputado. Obrigada por aceitar o convite aqui da CNN Brasil. Nossa, são tantas perguntas, né? Mas vamos lá. Gostaria de saber se te causou... só um reparo. Conversei com o Paulo Figueiredo, empresário, apresentador, e ele me disse que estava em contato, então, com o governo americano, o Departamento de Estado. Por isso que eu trouxe também essa informação, só para deixar claro. Aí eu sei que também os senhores dividem ali as tarefas. Deputado, é o seguinte, eu gostaria de saber se o senhor ficou surpreso com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de hoje e gostaria de saber dessa informação que está um pouco nebulosa. Você tem informação se o seu pai tentou mexer ali, alterar alguma coisa na tornozeleira eletrônica? Olha, Débora, especificamente não tenho nenhuma informação de bastidor com relação a isso. É claro que eu sempre fico desconfiado, porque isso daí, o que parece, veio da Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que prende Daniel Silveira à noite, um deputado federal que manda senhorinhas para a cadeia. Então, eu espero ouvir alguma informação mais fidedigna para me posicionar. No entanto, é claro que é totalmente sem utilidade essa tornozeleira no Jair Bolsonaro. Mais uma vez, um senhor de 71 anos de idade, que já passou diversas cirurgias, a saúde totalmente debilitada, numa prisão domiciliar, cercada por capangas do Alexandre de Moraes 24 horas por dia. Qual é a necessidade que tem de se colocar uma tornozeleira num homem desse? Como é que seria imaginar, olha o quanto ridículo seria imaginar uma fuga do Jair Bolsonaro nessas condições. Então, eu só consigo entender que essa tornozeleira eletrônica é um instrumento de pressão psicológica, uma tortura imprimida contra o Jair Bolsonaro. É porque ficaria muito descarado condenar o Bolsonaro à morte. Então, o Moraes ele sempre tenta utilizar de artifícios para dar ares de legalidade, tal qual ocorreu com o Clesão. Anteontem, foram 2 anos de falecimento do Clesão em situação muito semelhante ao de Jair Bolsonaro. Problemas físicos,
atestados de saúde, né, e o Moraes simplesmente ignorando tudo isso, passando por cima de tudo isso e colocando, né, os presos em condições fora da humanidade. Então, esse é o objetivo do Moraes, porque ele acredita que, assim fazendo, ele poderá enterrar o movimento político liderado pelo Jair Bolsonaro, ou ele acha que isso daí dará a ele uma condição melhor para tentar negociar uma retirada de lei Magnitsky contra ele e a sua esposa, né, a advogada Vivi Barça de Moraes. E isso daí demonstra a ignorância do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque não é assim que se retira uma lei Magnitsky. Né? Ele está desesperado, porque ele está vendo que a implementação da lei Magnitsky vai piorar para o lado dele, e também porque os Estados Unidos não negociam com terroristas. Jussara Soares também tem uma pergunta, deputado. Deputado, obrigada pela entrevista. Deputado, nesta semana os Estados Unidos retiraram, em parte, a tarifa de 40% aplicada a alguns produtos brasileiros. O senhor imagina que essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro possa causar um revés nas negociações entre o governo Trump e o governo Lula em relação a essa questão comercial? Em relação às tarifas, não, né? Porque não foi uma vitória exclusivamente do Brasil. O mundo inteiro, por exemplo, cito aqui a Colômbia, teve o seu café também retirado todas as tarifas. E ninguém falou que isso foi uma vitória da diplomacia da Venezuela. Até porque o presidente Petro basicamente foi na última reunião das Nações Unidas lá em Nova York fazer campanha contra o Donald Trump. Então, na verdade, o que ocorreu foi um aumento da inflação interna e isso daí pressionou o Trump a retirada das tarifas. Se o Trump nada dissesse, os seus opositores vão puxar esse capital político para o colo deles. Então, no meu entendimento, na minha visão, o Trump preferiu, né, atribuir essa questão a uma vitória dele, que tem trazido presidentes internacionais para a mesa de negociação. Então, eu não vejo qualquer vitória da diplomacia brasileira. Mais uma vez, aquilo que é vendido como vitória do Itamaraty não é vendido como vitória da diplomacia da Colômbia. E a gente pode perceber também que as sanções, todas elas se mantêm. Né? Todos os vistos cancelados seguem cancelados. A Lei Magnitsky segue aplicada, e essa daí é que é a questão verdadeiramente política, que está debaixo do guarda-chuva da secretária de Estado, Marco Rubio, não uma questão comercial, como foi essa retirada das tarifas. Então, no âmbito das tarifas, eu acho que a prisão do Bolsonaro não irá influir, mas certamente no jogo político os bastidores já começam a esquentar. Eu recentemente vi aqui um tweet do conselheiro do Trump, o Jason Miller, falando, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil. Para todos aqueles que achavam que Alexandre de Moraes não iria colocar Bolsonaro numa prisão, né, que isso seria desumano, aí a prova para vocês verem. Então, cada vez mais vai se desgastando a imagem do Supremo Tribunal Federal Brasileiro perante a comunidade internacional, e eu acredito, finalizando, que isso dá margem até para outras sanções a outros atores. Caio Junqueira, direto de São Paulo, também se soma aqui na nossa entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Caio, sua pergunta. Boa tarde, deputado. Essa prisão do Jair Bolsonaro coloca que perspectiva para o bolsonarismo em 2026? Quem deve ser o candidato do bolsonarismo a presidente da República em 2026? Olha, já é difícil enxergar a democracia no Brasil. O principal líder da oposição, que arrasta milhões de pessoas para a rua, está condenado por um suposto golpe no momento que ele estava nos Estados Unidos, e parece que ele aguardou sair da presidência para tentar dar um golpe de Estado. Nem furado sem pé nem cabeça. Né? Mas isso daí demonstra o desespero do Alexandre de Moraes. Aí as atenções se voltaram para mim. Eu estava falando, né, exigindo do meu partido, principalmente, para que colocasse meu nome dentro das pesquisas realizadas sob encomenda do Paraná Pesquisas. Enfim, não fui ouvido. Outras pesquisas começaram a ventilar o meu nome. E aí veio contra mim uma igual ridícula acusação do crime de coação. Como se eu tivesse à minha mão, à minha disposição, um instrumento ilícito para pressionar os ministros do STF. Bem, a Lei Magnitsky é um instrumento lícito e não está à minha disposição. Então, se minimamente quisessem fazer algum trabalho jurídico em cima disso, deveriam investigar e processar Donald Trump, o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que são quem toma a decisão com relação à Lei Magnitsky. Então, isso tudo daí é uma construção de uma narrativa para tentar me deixar inelegível, tal qual agora está sendo construída outra narrativa. Quando o Moraes trata uma vigília de orações, equipara isso a um ato criminoso, falando de modus operandi de milícia digital e etc., o que ele está fazendo? Ele está tentando atrair a responsabilidade para cima do senador Flávio Bolsonaro para tentar também condená-lo e assim cair na lei da ficha limpa e não poder se candidatar ano que vem. Pergunto a vocês, acham que a comunidade internacional vai reconhecer uma eleição no Brasil nesses moldes? Eu adianto,
Não reconheceu a da Nicarágua, onde foram presos 7 concorrentes presidenciáveis do ditador Daniel Ortega. E também não reconheceu da Venezuela, onde a principal líder opositora, Maria Corina Machado, foi decretada como inelegível pelo TSE venezuelano, controlado pelo Nicolás Maduro. Então o Brasil, infelizmente, segue a passos largos esse caminho desses atores internacionais da América Latina, que não é coincidência nenhuma, fazem parte de um grupo chamado o Foro de São Paulo, intimamente relacionado com as Farc, com o tráfico de droga, e eles sabem que não tem outro caminho, que não retirar todos os opositores de uma eleição para que eles se perpetuem no poder. Deputado, se fala muito também da questão do deputado Alexandre Ramagem, me desculpe, eu queria ouvir o senhor sobre isso, porque se traça até mesmo um paralelo com a situação do senhor. Tem pedido já da Procuradoria-Geral da República de prisão dele e a PF trata a saída dele do Brasil como uma saída clandestina. O senhor chegou a fazer contato com o deputado Alexandre Ramagem? Há alguma chance dele retornar ao Brasil ou não há prazo para isso? Acho que essas perguntas têm que ser endereçadas ao deputado Alexandre Ramagem, né? Eu não tenho participação nenhuma com isso, mas, minha opinião pessoal, eu vejo com felicidade. Eu acho que ninguém pode ser decretado a cumprir uma pena, ainda mais tão larga quanto essa, né, sendo que não cometeu crime algum. Qual é a ameaça que o Ramagem tem para com a democracia brasileira? Absolutamente nenhuma. O que eu lamento é que o Moraes esteja mais uma vez rasgando a Constituição e responsabilizando o Bolsonaro por uma conduta de terceiro, algo que é proibido em nossa lei. Eu não posso ser punido porque outra pessoa tomou determinada conduta. E o Moraes anteriormente fez isso, né? Ele colocou de volta na cadeia várias pessoas que estavam em casa relacionadas a 8 de janeiro, utilizando como fundamento que muitos deles fugiram para a Argentina. Ora, ele está punindo quem está seguindo a lei, que está no território brasileiro, com base na conduta de outros que saíram do país. Mas ele fica confortável. Por quê? Porque se alguém tenta denunciar isso, vai sofrer as mesmas consequências que eu estou sofrendo. Inclusive com a esposa, minha esposa até hoje não tem uma resposta disso, né, com as contas bancárias bloqueadas. E eu sou um deputado federal. Quando o Moraes faz uma ação dessa contra um parlamentar que tem imunidade parlamentar, ele sabe que ele está intimidando todo o resto para não se aproximar de nós. Aí eu vou falar para vocês, como é que fica o financiamento de campanha do PL ano que vem? Como é que fica, né, a gente dar apoio a candidatos ano que vem? Que se forem reeleitos, não terão imunidade parlamentar e vão ficar debaixo da perseguição do Alexandre de Moraes. Então, o Moraes ele está moldando a política brasileira com base no abuso de seu poder. Ele quer controlar a eleição de 2026 e está tendo sucesso nisso com essa prisão do Jair Bolsonaro. Vai tentar me decretar inelegível e, muito provavelmente, está apontando os canhões agora contra outro inocente, que é o senador Flávio Bolsonaro. Dessa maneira, eu pergunto a vocês, restará democracia para as eleições de 2026? Ou será que com esse quadro de fatos que eu acabei de citar, finalizando, vai ficar fácil para a comunidade internacional dizer que o Brasil não é mais uma democracia, se equivalendo com a Venezuela? Débora Bergamasco. Deputado, pegando desse ponto que o senhor traz, né, segundo a sua avaliação, essa perseguição para tornar o senhor inelegível, seu pai já está inelegível, o senador Flávio Bolsonaro inelegível, que foram nomes que apareceram como possíveis candidatos à presidência pela direita. Duas perguntas. Seguinte, primeiro, o cerco está se fechando, por enquanto, então, né, se esse caminho que o senhor traça, se ele se concretizar, ficamos com o nome de Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e alguns governadores aqui que se dizem de direita. Minha pergunta, o senhor apoiaria algum desses nomes? E outra pergunta, que ela é um pouco mais profunda, deputado. Quando, às vezes, a oposição, quando está numa ditadura, ela acaba se evitando, boicotando a eleição, porque sabe que não é uma eleição séria, não é uma eleição transparente, não é uma eleição justa. Na sua avaliação, já que o senhor diz que o ministro Alexandre de Moraes está agindo para interferir na eleição, então, se isso de fato for verdade, não é uma eleição limpa. O senhor defenderia, então, que a direita boicotasse e não participasse da eleição, já que são cartas marcadas? Débora, primeiro, iniciando com todo respeito a resposta à sua primeira pergunta, né? Se for um cenário sem Eduardo, sem Flávio, sem Jair, já não há mais democracia. Para mim, tanto faz quem será, né, o presidente de direita, porque por mais que ele possa até ser, né, visto como alguém de direita, isso significa que ele não vai ter poder para agir livremente. Tudo que ele fizer, ele vai ter que pedir a bênção do STF, que é o que basicamente já ocorre hoje, até mesmo dentro do Congresso.
Situações ridículas, onde autoridades parlamentares têm que, antes de sequer votar uma lei, perguntar à Suprema Corte se pode ou não votá-la. E muitas das vezes, né, tem gente que trata isso daí como aceitável, como normal. Então, eu não pretendo participar de nenhum espetáculo circense para que assim seja dado áreas de democracia a esse ato. A questão do boicote é uma questão que pode ser discutida, né? Mas o que eu, de antemão, consigo garantir é a todos aqueles que pretendem se lançar como candidatos à direita que tenham o seu passaporte em dia, o seu visto americano em dia, uma conta bancária fora do Brasil e todos os instrumentos necessários para fugir de uma eventual perseguição, caso não tenham êxito, né, na sua eleição. Eu acho que isso daí deve ser feito. Eu acho que todos nós temos que pensar que não estamos mais num regime normal no Brasil. Acabei de falar do meu caso. A minha esposa está com as contas financeiras bloqueadas. Daniel Silveira foi preso durante a noite. A esposa dele também, impedida de usar a rede social, contas bloqueadas. Então, isso tudo daí é o regime alexandrino que a gente está vivendo. Eu acho que de dentro do Brasil é difícil, né, que nós temos armas para lutar contra isso, mas mais para frente vamos ver como é que vai ficar esse cenário eleitoral, para saber quem serão os candidatos e quanto poder o Alexandre de Moraes vai ter ou não para tentar controlar essa eleição. Jussara. Deputado, hoje, novamente na decisão, o ministro Alexandre de Moraes citou 2 fatos: a proximidade da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro com a Embaixada dos Estados Unidos e também o suposto planejamento de pedido de asilo à Argentina. Na sua avaliação, o ex-presidente deveria ter pedido um asilo político antes, ter deixado o país antes? O senhor era a favor disso? O senhor defendia esse asilo político? E quais as possibilidades do ex-presidente pedir ajuda a aliados, a políticos de direita, governantes de direita em outro país? Agora já não há mais muito o que possa ser feito, né? Eu acho que a gente tem que fazer a pressão internacional, né? Muito pode ser feito para evitar essa prisão, até porque ele está, nesse momento, se não me engano, até na Polícia Federal, né? Então, o que a gente está conseguindo perceber é que tem que ser feita uma pressão internacional, né? Para que o Bolsonaro, né, seja internamente no Brasil recebida essa pressão e seja votada a lei da anistia. Eu nunca vi do meu pai nada assinado de próprio punho ou dele comentando com relação a asilo. Mas eu, mais uma vez, aqui eu realço. Eu acho que é justo todas as pessoas do 8 de janeiro, o deputado Alexandre Ramagem, se realmente for essa a intenção dele de ir aos Estados Unidos, de fugir de uma pena injusta. Entenda uma coisa, quando um bandido comete um crime e ele vai para a cadeia, isso é quase como se fosse na cabeça dele um acidente de trabalho. Ele sabe que estava incorrendo naquele risco ao cometer a atividade delituosa. Outra coisa é a cabeça de alguém que não cometeu crime algum. A gente não pode cair nessa narrativa de achar que o presidente Bolsonaro esperou o momento onde ele não era mais presidente, onde ele nomeou os chefes de força, né, da Marinha, Exército e Aeronáutica indicados por Lula antes de deixar a presidência, no momento que ele não estava mais no Brasil e colocou em campo velhinhas e pessoas desarmadas, lembrando, não foi dado um tiro e não foi apreendida uma arma de fogo durante o 8 de janeiro, para que nesse momento Bolsonaro tentasse dar um golpe de Estado. Pelo amor de Deus, mais ridículo do que isso, é só pensar que o Bolsonaro estava planejando uma fuga. Um senhor de 71 anos, numa prisão residencial, num país onde todo mundo conhece ele, vigilância 24 horas por dia, câmera com sensor de movimento, e então ele conseguiria fugir. É óbvio que não, né? Mais uma vez, essa tortura é instrumento, essa tornozeleira, ela é instrumento de tortura contra o Jair Bolsonaro, numa tentativa do Moraes de repetir aquilo que já ocorreu com o Clezão, que é assassiná-lo. Então eu tenho que minimamente vocalizar isso, enquanto ainda me resta um espaço, né, numa imprensa aqui como a CNN, que eu agradeço essa oportunidade, e também as minhas redes sociais. Deputado, só para ficar claro, o ex-presidente agora está preso na Polícia Federal, mas o senhor disse que outras pessoas que estejam numa situação condenados, a exemplo do que o Ramagem fez, também devem deixar o Brasil? O senhor é a favor disso? Sim, porque eu não sou a favor de colocar inocentes encarcerados. Eu estou vendo uma narrativa sendo construída para se jogar um jogo político. Querem controlar a eleição de 2026, prendendo essas senhoras, prendendo parlamentares, eventuais futuros senadores, que é o meu caso, ou presidenciável. Flávio Bolsonaro agora é outro caso. Então eu não posso entender isso daí como normal, como justo. Então, minimamente, ainda que não seja o cenário ideal, né, porque isso demonstra que já não há mais democracia ou esperança de uma justiça vinda da Suprema Corte, eu acho que sim, vale a pena você lutar pela sua liberdade. Deputado, eu vou insistir nessa pergunta da Jussara, rapidamente, antes de passar a palavra ao Caio. Essa defesa que o senhor está fazendo de uma fuga, ela se estenderia ao seu pai também?
eu não vou dar essa oportunidade para o regime. Eu me reservo ao direito de ficar calado, né? Eu acho que o meu pai está sofrendo demais. Mais uma vez, é um idoso, né? Dezenas de vezes foi ao hospital, muitas vezes sendo internado, 7 cirurgias, vigilância 24/7 pelos capangas do Moraes na porta da sua casa, ou por vezes até dentro da sua casa, um tratamento que não foi dispensado a nenhum assassino em série ou traficante de droga do crime organizado do Brasil, e ainda assim imaginar que ele possa fugir, eu acho que é ridículo ficar imaginando essa possibilidade. Caio Junqueira. Deputado, família Bolsonaro poderia apoiar Tarcísio de Freitas a presidente em 2026? Cara, a sua pergunta é muito pertinente, mas nesse momento eu prefiro focar aqui na questão da ilegal prisão do Jair Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro tiver que colocar outro nome adiante, isso significa, né, que o Moraes venceu uma batalha e está forte dentro do Brasil ainda. Né? Eu não quero chegar ao cúmulo de permitir que o Moraes molde, né, que o Moraes que passe pela chancela dele quem possam ser os presidenciáveis ano que vem. Eu acho que se o Flávio for adiante com a sua candidatura, ele vai sofrer muito. Ele vai sofrer perseguição, ele tem que estar preparado para tudo. Mas se ele conseguir resistir a isso tudo, ele vai performar muito próximo daquilo que performaria o Jair Bolsonaro. Porque ele carrega o nome, ele tem o mesmo sentimento que o Jair Bolsonaro, desde pequeno, escuta dentro de casa os conselhos do então vereador e capitão do Exército Jair Bolsonaro. Então vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos e ver se realmente o regime vai por esse caminho. Deputado, seguindo ainda com o que vocês estão conjecturando de planos eleitorais para 2026, né? A gente percebe que Tarcísio começa a ser uma opção, inclusive para o senhor, que em outros momentos teve um posicionamento um pouco mais afastado do governador de São Paulo. O que vai ser definitivo para que essa decisão seja tomada? O quanto essa decisão está nas mãos do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu não estou ensaiando uma reaproximação com o Tarcísio, não. Eu só não estou querendo aqui repetir os argumentos que eu já utilizei para desviar o foco daquilo que é o principal, que é a prisão do presidente Jair Bolsonaro. A minha opinião sobre o Tarcísio de Freitas segue sendo exatamente a mesma. Eu não quero que ninguém nutra a esperança de achar que eu vou acabar com as minhas críticas ou mudar de lado por conta dessa pressão de colocar o meu pai como um sequestrado, como um refém, dentro de um cárcere privado sem qualquer necessidade e que apenas objetiva em assassiná-lo. Eu acho que todos nós temos que ter em mente a psicopatia do Alexandre de Moraes. Não há necessidade nenhuma de prender o presidente Jair Bolsonaro. Fica óbvio qual é a intenção de Moraes em fazê-lo. É por isso que eu acho que a eleição do ano que vem é um tema até secundário nesse momento. Por agora, o meu foco é falar de Jair Bolsonaro e não dividir o holofote com a questão presidencial de 2026. Débora. Deputado, o que causa mais preocupação em relação à prisão de Jair Bolsonaro, né? O regime domiciliar, a Papuda, hoje ele está na Superintendência da Polícia Federal, quer dizer, qual que é o pior dos cenários? Olha, todas essas opções elas são injustas, né? Mas dentro das possibilidades hoje em dia, eu acho que o ideal seria uma prisão domiciliar, em que pese isso daí se tortura demais uma pessoa que é inocente, que não roubou o povo brasileiro, talvez tivesse roubado, não estivesse nessa situação, né? Teria muito a pagar a advogados com bom trânsito dentro da Suprema Corte, mas acho que dessas opções daí, obviamente, a prisão domiciliar é a que menos impactaria, eu acho, né? Seria a menos injusta de todas elas, mas deixando claro aqui que não veria justiça nisso daí. Mais uma vez... Mas e a pior? A pior? O pior é colocar ele dentro de uma prisão comum por óbvio, que é o que eu acho que o Alexandre de Moraes vai fazer, né? Ele vai tentar fazer isso daí para tentar assassinar o Jair Bolsonaro. Eu acho que isso daí aumenta as chances de uma pressão vinda aqui dos Estados Unidos maior. Eu acho que mais atores, por exemplo, o PGR, que está validando tudo que o Moraes está fazendo, Paulo Gonet, de entrar à frente de uma lei Magnitsky, ele e a sua família, mas, se forem por aí, podem ter certeza, os Estados Unidos não negociam com terroristas. Caio Junqueira. Deputado, eu queria uma avaliação sua sobre a sua atuação aí nos Estados Unidos. Desde o começo do ano, o senhor atua, pelo que o senhor batiza, de uma tarifa Moraes, junto à Casa Branca, mas desde então, 3 consequências disso na política doméstica brasileira. Processo de anistia, projeto da anistia no Congresso travou, Lula recuperou popularidade e competitividade para 2026 e seu pai foi preso. O senhor não acha que a sua atuação aí mais atrapalhou do que ajudou a direita brasileira? Negativo, cara. Se não fosse essa pressão vinda dos Estados Unidos, sequer seria votada
o requerimento de urgência da lei da anistia, que foi aprovado com 311 votos na Câmara dos Deputados. Isso é até para alterar a Constituição brasileira. Né, o que nós conseguimos fazer foi, historicamente, colocar pela primeira vez, né, contribuir para que seja aplicada uma sanção contra o violador de direitos humanos, chamado Alexandre de Moraes. E talvez agora, embebedado dessa narrativa de proximidade do Trump com Lula, fique confortável para essa prisão de hoje contra o Jair Bolsonaro. E, mais uma vez, né, a tarifa ela foi retirada por conta da inflação norte-americana, não com base no sucesso da diplomacia brasileira ou necessariamente desses diálogos entre Lula e Trump. Porque se assim for, temos que parabenizar também a diplomacia da Colômbia, porque foi retirada a tarifa do café colombiano, e a gente sabe que não foi êxito nenhum das relações internacionais do presidente da Colômbia, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro. Então, o Alexandre de Moraes, ele pela primeira vez viu consequências, tanto é que está me perseguindo. Se a minha atitude realmente fosse benéfica ao Moraes ou ao governo Lula, eles estariam deixando a gente, né, à vontade aqui fora. E não é isso que acontece. Se ele está tendo que se expor para me condenar por um fantasioso crime de coação, é porque ele sabe que eu tenho uma candidatura presidencial competitiva. E sendo presidente da República, tendo a maioria do Senado, a primeira coisa que eu faria era o impeachment do Alexandre de Moraes. E ele sabe muito bem disso. Então ele tenta moldar o tabuleiro político de 2026 através dessas inelegibilidades por crimes pequenos, para não ruir tanto por aí, né? E dessa maneira conseguir controlar a eleição não só para presidente, mas também para o Senado do ano que vem. É isso que eu vejo aí com o Moraes. Eu vejo como muito exitoso a minha atuação aqui fora. Mais uma vez, trouxemos consequências ao Alexandre de Moraes. Ele parou de derrubar perfil à torta e à direita na internet. Cito, por exemplo, aqui o Alan dos Santos, que tem dezenas de contas no Instagram. A conta dele, né, não foi mais derrubada. Outras pessoas retomaram acesso às suas redes sociais. Então, isso tudo não é algo por acaso, é porque ele viveu um momento ruim. Ele acha agora que ele está forte o suficiente, então a gente vai trabalhar novamente para que ele sofra as consequências de um endurecimento da lei Magnitsky e sugerir, se forem nos perguntado, a dar a nossa opinião, que outros atores também recebam essa mesma sanção vinda dos Estados Unidos. Jussara Soares, suas perguntas. Deputado, o ministro Alexandre de Moraes cita especificamente iniciativas do senhor e também do senador Flávio Bolsonaro como justificativa para esse endurecimento jurídico em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria saber se o senhor se arrepende de alguma atitude ao longo de todo esse processo da trama golpista, o que faria diferente? E para finalizar, uma última pergunta. O senhor, neste processo, nessa sua atuação nos Estados Unidos, o senhor vê nas últimas semanas a gestão Trump soltando a mão do ex-presidente Jair Bolsonaro? De maneira nenhuma, né? Eu, primeiro, não me arrependo de nada. E a gente já sabia que o Alexandre de Moraes sempre ia dobrar a aposta. Eu já sabia que ele utilizaria meu pai como refém. E eu estou dando um recado claro. Moraes, você pode prender o meu pai, você pode assassinar o meu pai. Eu não vou parar. E graças a Deus os Estados Unidos não negocia com terrorista. O que está em jogo aqui não é a vida do meu pai, simplesmente. É o país inteiro. A gente está lutando pela democracia no Brasil, é pela liberdade. Porque se você não puder, né, fazer uma entrevista, se você tiver que perguntar, olha, posso falar disso ou daquele assunto? Ou como eu já vi acontecer na Câmara dos Deputados. Deputados reunidos, debatendo se podem ou não falar determinado termo ou determinado assunto da tribuna. Se isso não poderia gerar problemas como geraram para o Daniel Silveira. Então é disso que a gente está falando. É salvar a democracia, é preservar as liberdades. Porque quando você não consegue criticar, não há democracia que resista, porque não há aperfeiçoamento da sociedade. Ela vai ficar estagnada. Numa ditadura não se gera riqueza. Se você for olhar Nicarágua, Venezuela e Cuba, passam maus bocados por quê? Porque vivem em ditaduras socialistas sanguinárias. E isso daí eu não quero que aconteça com o nosso país. Então, em que pese, né, cortar o meu coração, se tratar do meu pai, por óbvio, né, eu sou filho, eu sinto isso daí na pele, mas eu estou aqui mandando um recado. Sigam firmes e fortes. Eu aqui estou firme e forte, sou filho dele. Então não há motivo para que ninguém esmoreça, né? O jogo continuará sendo jogado. Nós mantemos a nossa mesma posição, com os mesmos relacionamentos com as autoridades americanas. Recentemente, as idas a Washington, elas só não foram tão intensas porque ocorreu o shutdown, né? Um problema americano quando não se vota o orçamento e as autoridades americanas não comparecem ao trabalho, são impedidas pela lei de irem trabalhar. Então não fazia sentido seguir com essas reuniões dentro da Casa Branca ou nos arredores. Mas agora que acabou o shutdown, tem a possibilidade de retorno. Vamos ver aí os próximos passos, né, de lado a lado, o que vai acontecer. Uma matéria com imagens. Tem até vídeo nessa matéria. Militantes fazem vigília em frente a prédio de Lula no ABC. Petistas e simpatizantes se reúnem em frente ao prédio do ex-presidente. Cerca de 300 pessoas fecharam das pistas da avenida em ato, diz a PM. Até pista fechada.
Ah, Kim, mas isso daqui não foi na questão da prisão do Lula. Eu sei. É porque eu quero trazer mais de um episódio que tiveram vigílias. Aqui é o primeiro. Vamos pro segundo episódio, ó. 5 de março de 2016. Vamos pro segundo episódio. 16 de outubro de 2016. Apoiadores de Lula fazem vigília em frente a apartamento de petista. Grupo protesta contra eventual prisão do ex-presidente réu em 3 ações penais. Um grupo de apoiadores do Lula organizou uma vigília em frente ao apartamento do líder petista em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, na noite deste domingo. Eles pretendiam passar toda a madrugada no local para protestar contra uma eventual prisão de Lula. Temos imagens? Temos. Olha ali. Disponibilizada pelo próprio Globo. Aqui não teve nenhum problema. Ah, mas na época, etc. Não, beleza. Então vamos para a época da prisão do Lula mesmo? Porque essa acho que é muito mais grave. Militantes cercam sindicato dos metalúrgicos e impedem saída de Lula para a prisão. Veja vídeo. Há 3 dias em vigília no sindicato dos metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Militantes que apoiam Lula se aglomeram em frente aos portões do prédio para impedi-lo de deixar o local e, como ele mesmo anunciou mais cedo, apresentar-se à Superintendência da Polícia Federal do Estado. Olha que curioso. Lula está entrincheirado no sindicato, berço do PT em São Paulo, desde a noite da última quinta, dia 5. Aqui era 7 de abril de 2018, ou seja, está lá desde o dia 5 de abril de 2018, quando Moro ordenou sua prisão com prazo especial em razão da dignidade do cargo que Lula exerceu. Deu um prazo. Nem assim, né? Não, vou te dar um prazo aí. Nem isso o Lula respeitou, junto com a turma da vigília. O prazo fixado por Moro já venceu há mais de 25 horas. E a militância mobilizada continua a impedir o início do cumprimento da pena de seu maior líder. Vocês já pensaram se o Lula recebesse o mesmo tratamento de Bolsonaro, como é que seria? Mas vamos voltar. Moraes dá 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar violação da tornozeleira. Já falo mais sobre isso, né? Bolsonaro teria violado a tornozeleira, por mais que durante a madrugada foram lá colocar a tornozeleira, por mais que em nenhum momento Bolsonaro rompeu, né, o laço lá que bota na perna, isso não aconteceu em nenhum momento. Aí o Marcília fala assim, ó, Moraes prende e depois pergunta, cara, isso é ilegal. Perguntar só comprova que prendeu sem razão jurídica nenhuma. Será mesmo? Vamos analisar, né, mais alguns argumentos. Marcília, que é jurista, só que de direita, fala assim, romper ou tentar romper a tornozeleira não autoriza por si só e sem o contraditório a conversão da medida cautelar em prisão preventiva. Mesmo que tenha havido tentativa de rompimento intencional da tornozeleira, o juiz precisa primeiro intimar a defesa para prestar esclarecimentos e, obrigatoriamente, demonstrar que o rompimento indica risco concreto de fuga. Quantas notícias vocês já viram? A tornozeleira deixa de funcionar e a justiça questiona, como foi, por exemplo, do Collor, né? Ele não foi preso. Na decisão, não há qualquer indício real de fuga, apenas ilações e conjecturas sobre embaixadas e atos de terceiros. Juiz não inventa, juiz decide sobre fatos concretos. E tá ali, né? Bolsonaro diz em vídeo que usou ferro de solda em tornozeleira. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que provavelmente tinha sinais claros e importantes de avaria. É simples e lógico. A decisão não prendeu por tentar romper a tornozeleira, mas por risco de fuga. Então, o plano de fuga deve ser demonstrado pelo juiz, e não foi. Romper a tornozeleira não é irrelevante, mas não caracteriza por si só a tentativa de fuga. Por essa razão, o correto deveria ser intimar a defesa a se explicar. O Enio foi por outra linha, fez questão de trazer um trecho da decisão e fazer mais algumas pontuações, não só sobre a questão da tornozeleira, mas também falar sobre a vigília. Ele começa falando o seguinte, ó, sobre a prisão de Bolsonaro. Mandou prender Bolsonaro com base em 3 argumentos. Primeiro, a vigília. Segundo, suposta tentativa de romper a tornozeleira. E terceiro, fuga de outros réus. Vamos lá, o primeiro ponto, a vigília. Flávio Bolsonaro pediu uma vigília para Bolsonaro. A Polícia Federal disse que o objetivo era ameaçar a ordem pública e junta um vídeo do senador chamando seus apoiadores. Vamos ver a transcrição do vídeo que a própria PF cita. Tá lá basicamente o trecho que eu li ali do Flávio, tirando o endereço, né? A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores e com sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28:28. Vem com a gente, vamos lutar, te espero aqui. É esse o trecho que a PF destaca como uma chave
para novos acampamentos e tentativas de ruptura democrática. E diz ainda: ademais, considerando as técnicas empregadas por integrantes da organização criminosa, o tumulto nos arredores da residência do condenado poderá criar um ambiente propício para a fuga. E aí vamos lá. Qual é o ambiente propício para a fuga? Como isso se dará a partir do vídeo do Flávio Bolsonaro? Não é dito, nem pela PF, nem por Dom Pedro III. É uma mera justificativa genérica para embasar a prisão de Bolsonaro. Inclusive, o Flávio Bolsonaro ele não é acusado de integrar tal organização criminosa, não existe sequer prova da ciência de Bolsonaro sobre tal vigília. Mas depois meio que ele está sendo acusado de fazer parte também. Moraes chama a vigília de reunião ilícita, sem indicar qual é a ilicitude de Flávio Bolsonaro ou de qualquer imaginário participante. É ilícito por quê? Aí vem depois a questão da tornozeleira. Veja só. Dom Pedro III diz que foi informado que houve violação do equipamento de monitoramento eletrônico por Bolsonaro aos 8 minutos da meia-noite do dia 22, e a vigília estava marcada para começar às 7 da noite. Tá vendo, né? 7 da noite, aí quer começar a vigília, e ele tirou de madrugada. 19 horas antes, tá? O plano de fuga do Bolsonaro era quebrar a tornozeleira meia-noite, dia 22, dentro da própria casa, cheia de policial, no condomínio cheio de policial também, e depois ficar esperando até de noite, numa vigília, sem plano nenhum, só pra do nada se teletransportar dentro de casa. Porque assim, pra fugir você tem que ter um plano, né? É louco, vai sair correndo. Aliás, na decisão de 17 páginas, essa violação é mencionada em um parágrafo. Se ela de fato ocorreu, qual é o sentido de falar em uma vigília que sequer aconteceu para fundamentar a prisão preventiva do réu? Terceiro, fuga de outros réus. Dom Pedro III cita a fuga de Zambelli e Ramagem como prova de que Bolsonaro também fugiria. Acho que são questões totalmente diferentes, né? Estavam soltos, não estavam com tornozeleira. Zambelli tinha outro passaporte, Ramagem não sei. Tinha outro passaporte, como foi que fez. Sei que saiu do Brasil, foi bem esperto. Então acho que também não condiz, né? Não dá nem para comparar. Aí qualquer aluno do primeiro dia de direito sabe que não se pode imputar a conduta de terceiros para o réu sem que ele tenha qualquer relação com isso. É o básico, né? Uma decisão absurda, mais uma. Ele coloca ali o trecho, né? A repetição do modus operandi da convocação de apoiadores com o objetivo de causar tumulto. O objetivo é causar tumulto? O objetivo de uma vigília é causar tumulto? Para a efetivação de interesses pessoais criminosos. A possibilidade de tentativa de fuga para alguma das embaixadas próximas à residência do réu e a reiterada conduta de evasão do território nacional praticada por co-réu, aliada política e familiar, evidenciam o elevado risco de fuga de Bolsonaro. Tá vendo? Então assim, ele sai correndo para a embaixada. Enfim, né? A proximidade do trânsito em julgado, né? Bem como novas informações trazidas aos autos no sentido da convocação de apoiadores para uma vigília no condomínio residencial do réu indicam alta possibilidade de tentativa de fuga. Aí o Mário Sabino, que ninguém vai me falar que é bolsonarista, fala o seguinte, né? Peraí. Ele se questiona sobre a mesma coisa ali do Enio. Bolsonaro violou a tornozeleira à meia-noite, esperando que a PF não notasse nada durante 19 horas, para fugir durante uma vigília à porta de sua casa, que começaria às 7 da noite. E depois, no final da noite, ele volta falando o seguinte, ó, independentemente da violação ou tentativa de violação da tornozeleira por Bolsonaro, Dom Pedro III faz ilações de adivinho sobre a vigília bolsonarista e se refere a ela como manifestação popular criminosa, ilícita. É evidente criminalização do direito ao esperneio, né? Ele tá falando de direito de, sei lá, de fala, de reclamar, né? De protesto. Se as opiniões do Marcília, do Enio e do Mário Sabino não valem de nada, porque acho que pro petista não vale, a da Globo não vale? Não é uma jornalista da Globo, é professora de Direito Penal da Faculdade Getúlio Vargas, da FGV. E aí? E aí? Eu vou dar play no vídeo, né? Não é porque eu grifei ali. Ah, nem a especialista da Globo News concordou com os argumentos. A gente vai ouvir pra ver se isso é verdade mesmo, o que está escrito ali condiz. Eu sei que quando nem a Globo, bicho, nem o especialista da Globo tá concordando, é porque tem algo errado, viu? Mas vamos lá. Eu gostaria, enfim, de fazer alguns esclarecimentos iniciais sobre a própria ideia de uma prisão preventiva, cautelar aqui. E dentre os fundamentos dessa prisão,
Um deles é a fuga, né? O tentar evadir-se da aplicação da lei penal. E foi, sobretudo, com base nessa ideia que o ministro Alexandre de Moraes ele sustenta a sua decisão. Na minha opinião, e aqui eu imagino que possa ter até uma opinião minoritária, eu discordo de fundamentos como, por exemplo, o fato do senador Flávio Bolsonaro fazer essa convocação para vigília. Eu também discordo de fundamentos relacionados a comportamentos de terceiros, como fugas anteriores de, enfim, pessoas que compõem o seu espectro político, etc. Acho que isso não pode ser atribuído ao presidente, não pode justificar a sua prisão. Então, dos argumentos que constam na decisão, me parece que o único, na minha opinião, tecnicamente relevante é a questão da tornozeleira. O problema dessa questão até o momento é que, se formos observar a decisão, ela é bastante sucinta nesse aspecto, traz a ideia de que houve a intenção da violação, mas essas informações adicionais elas ainda não constam claramente na decisão e nós não temos o relatório. Então, a minha posição sobre o quanto essa decisão é acertada ou não, ela, sinceramente, depende do que constar nesse relatório, porque é muito diferente. Houve primeiro uma primeira manifestação, principalmente dos aliados, no sentido de que foi só uma questão de monitoramento, que não teve nenhuma intenção. Depois tem uma outra informação já no sentido de que houve o uso de algo para fazer uma solda, enfim, algo com calor, com aquecimento para fazer uma ruptura. E sem essas informações fica realmente muito difícil de nós balizarmos ou não a decisão, porque os outros fundamentos, aí é minha opinião técnica, eles não podem ser, eles não servem de justificativa para essa transformação da prisão domiciliar numa prisão preventiva já aqui na Superintendência da Polícia Federal. Então, eu concordo nesse ponto com o Valdo que é necessário o acesso a essa informação completa com a perícia, porque, de algum modo, bom, os outros elementos, o fato de que é perto da embaixada, isso por si só não me parece que é algo, sempre foi perto, né? Sempre foi, a localização não mudou. Então isso não é um fato novo, atual, que justifica a decisão. Então, para mim, central é essa questão da tornozeleira, e isso precisa do relatório completo da perícia, dessas informações que não podem ficar um pouco a oposição diz isso, aliados dizem isso, os investigadores dizem outra coisa. Nós precisamos aqui do acesso aos autos, e da decisão do ministro Alexandre de Moraes não está claro ainda essa situação nos seus detalhes. Então, por isso, acho que, na minha opinião, essa informação precisa ser trazida o quanto antes para que isso possa embasar efetivamente essa decisão. Aí, né? Mas vamos continuar. O Carlos coloca ali também um trecho e fala que o ponto, gente, é o seguinte. Aqui a gente já tá debatendo sobre a decisão. Aqui tá debatendo sobre a decisão. Mas a gente não deveria debater sobre a decisão. Sabe quando você tinha... Eu não sei quantos anos você viram isso na escola, mas normalmente entre 10 a 12 anos você começa a aprender assim, expressões numéricas, que o professor coloca assim, ó. 5 vezes 3 mais, aí coloca entre parênteses. 4 mais 4, fecha parênteses, mais... Aí coloca a chave, colchete, aí vai colocando uma expressão grande para você fazer, para você saber como é a ordem das operações matemáticas. Aí você fazendo várias continhas para você chegar no número final. Vocês concordam comigo que uma conta como essa, né, quando você é criança, tem várias linhas. Tem várias linhas. Você fazendo aqui as primeiras contas, fazendo até chegar no final. E você tem lá o resultado final. Você concorda comigo, se você fizer tudo certo na segunda linha, terceira linha, quarta, quinta, sexta, até a última, mas se você errar na primeira linha, o resultado vai dar errado? Se a primeira linha tá errado, cara, não importa o que aconteceu na segunda, terceira, quarta, quinta. O que a gente tá fazendo aqui agora é discutir a 8ª linha, a 20ª linha. A primeira linha já tá errada. Bolsonaro sequer deveria estar preso. Bolsonaro tá preso, isso tá sendo... Essas decisões estão vindo daquele inquérito de coação contra o Eduardo Bolsonaro. Que, curiosamente, quando o Eduardo Bolsonaro estava denunciando as coisas nos Estados Unidos e resolveu não voltar ao Brasil, arquivaram. A decisão demorou, né? Tinha prazo, o Gondê deixou o prazo vencer, ficou aí. Aí depois, que aí volta de novo, Magnitsky, pressão, aí o que lá atrás foi arquivado agora aceita e começa a chegar a coação. Aí Bolsonaro, ele recebe a tornozeleira nesse âmbito, prisão domiciliar nesse âmbito, e agora tá preso nesse âmbito, e ele não foi denunciado. Como é que funcionam essas coisas? Então, assim, a coisa já tá errada desde o princípio. Eu me recuso a discutir a tornozeleira porque ele nem deveria estar preso. A partir do momento que ele não foi denunciado, ele devia estar solto, sem tornozeleira. A partir do momento que ele não foi denunciado, ele devia estar solto. Aí o Carlos fala, né, cara, independentemente da tornozeleira, que sequer chegou perto de ter a cinta violada, o que poderia apenas alimentar um entendimento vago para justificar uma suposta intenção de fuga
Nada disso mudou ou mudaria, a menos que existissem super-heróis com superpoderes capazes de carregar um senhor de 70 anos para fora de sua própria casa, passando por cima dos agentes de estado de prontidão para a vigilância. A decisão de prisão preventiva, emitida no dia 21, como demonstra o documento de cumprimento de execução abaixo, já determinava de forma explícita a sua prisão, independentemente de qualquer ocorrência posterior, que só veio acontecer no dia 22 às 00:08, né, como explica o documento. Jair Bolsonaro não deveria estar preso, a sua prisão é ilegal. E a imprensa, assim como qualquer bacharel em direito, sabe disso. A Sarita, para mim, ontem, conseguiu capturar o grande ponto disso tudo. A gente nem deveria, sabe, tá tentando... mas a vigília... Cara, a gente nem deveria estar no ponto da vigília, porque Bolsonaro sequer deveria estar usando tornozeleira eletrônica. Ela, né, é uma medida cautelar de uma investigação sobre Eduardo Bolsonaro, na qual o Jair sequer foi denunciado pela PGR, foi no âmbito dessa investigação e não naquele foi condenado que ele recebeu a tornozeleira. Pela lei, se a lei estivesse, né, funcionando para ele, essa tornozeleira sequer deveria estar lá. Esse é o fato relevante. A Maurício Saad foi na mesma linha. O sujeito é condenado sem devido processo legal, por um crime inexistente, né, passando por cima de tudo e todos, calado e confinado à prisão domiciliar, com policiais literalmente na porta de sua casa, tem a sua saúde arruinada por tudo isso, sua prisão é decidida em minutos de madrugada, algo completamente aberrante, diferente de tudo que a justiça brasileira faz. Aí vem um legalista. Se ele tentou violar a tornozeleira, hein? A Tereza aqui também se debruçou sobre algumas coisas na decisão. Nessa petição, né, o Bolsonaro não foi denunciado, né, não é acusado, em razão da iminência do trânsito julgado, né, rejeição unânime de embargos, aí tá ali o pré-julgamento dos infringentes em processo diverso. Aí fala da vigília, né, ela tá basicamente colocando, né, proíbe liberdade de reunião, né, por presunção de culpa, ela coloca ali os trechos diferentes. Pretende reviver os acampamentos ilegais. Como assim acampamento ilegal? Por que os acampamentos eram legais? Ilegal com base no quê? Qual a lei para falar? Ah, meu Deus. Reviver acampamentos ilegais. Uma vigília. Aí, como vocês viram, né? A decisão foi tomada ao longo da noite. Aí tiveram alguns comentários sobre isso, né? Isso aqui foi logo de manhã cedo, quando ainda se tinha pouca informação. Primeiro, a fala final, vou trazer as atualizações, dizia: a prisão foi às 6 da manhã, portanto, a decisão foi anterior. Na decisão consta uma suposta violação da tornozeleira às 00:08 de hoje. Portanto, a decisão foi feita durante a madrugada. Eu nunca vi ministro do Supremo trabalhando de madrugada. Pois veja, que toda essa eficiência seja aplicada a todos os processos para não parecer pura perseguição. Não vai não. Pode ter certeza que não vai. Vai ser só contra Bolsonaro. E aí sim, segundo a CNN, Gustavo Uribe, Dom Pedro III não dormiu. Fez plantão de noite. Estava acordado 00:30 e ficou aí até 6 da manhã para garantir que tudo ia acontecer, né, nos conformes. E o Metrópolis ainda traz mais informações dizendo que o PGR deu parecer sobre a prisão de Bolsonaro a 1h25 da manhã. Todo mundo. Os ministros também foram avisados que ia acontecer. A maioria reforça, né? Só este é um escândalo. Quem conhece como a justiça brasileira funciona sabe que parecer de madrugada simplesmente não existe. Isso não acontece. Tudo, absolutamente tudo, foi encenado para permitir a prisão de hoje. Né? Aí vem a nossa querida e gloriosa Daniela Lima, para reforçar todos esses pontos. Daniela traz os bastidores da prisão de Bolsonaro. A PF varou a madrugada, falando com o ministro, que falou com o PGR. Decidiram pela prisão preventiva. A chamada para a vigília foi o motivo da prisão, pois geraria risco de fuga. Todos os ministros da primeira turma foram, né, informados. Bolsonaro foi preso no processo de coação, não da tentativa de golpe. Vamos aqui ouvir a gloriosa. A PF varou a madrugada falando com o ministro Alexandre de Moraes, que falou com o PGR, que a PGR assentiu com a prisão preventiva por risco de fuga e risco à ordem pública. Ou seja, o chamamento da vigília pelo filho mais velho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi crucial para que houvesse a decretação da prisão preventiva dele. E é importante a gente explicar para quem está em casa acompanhando a gente.
esse pedido de prisão preventiva que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal acontece no processo do golpe? Não. Ele acontece num outro processo. O processo que trata do embaraço às investigações da trama golpista, no qual estão ali elencados com destaque Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que lá dos Estados Unidos articulou o tarifaço. Grande parte, 70% dele praticamente, já caiu por ordem de Donald Trump assinada essa semana. Mas foi isso que aconteceu, Mauro. Houve chamamento à aglomeração, a uma vigília, e aí eu trago um bastidor aqui específico para o All News, já devolvendo para você, né? Quando a Polícia Federal chegou na casa, no condomínio de Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, em Brasília, um condomínio que fica numa área nobre próxima ao Lago Sul, que é a área residencial mais cara, o metro quadrado mais caro de Brasília. Quando a PF chega neste condomínio, já havia aliados de Bolsonaro lá. Esse foi um relato que eu colhi agora há pouco. Ou seja, o chamamento para a vigília já estava surtindo efeito. Então, quando a PF chega e já dá de cara com aliados do ex-presidente dentro do condomínio dele, a PF fala, tem a confirmação, a corroboração, já tinha a ordem para prender, vinda do Supremo Tribunal Federal. Um segundo bastidor. O ministro Alexandre de Moraes, antes de decretar a prisão, avisou os colegas da primeira turma, olha, chamaram uma vigília para frente da casa do Bolsonaro, o que, por óbvio, vai criar pode criar um problema grande, acampamento, né? Como se viu, inclusive, nas vésperas do 8 de janeiro, e para piorar, a tornozeleira eletrônica dele teve a comunicação rompida agora, pouco depois da meia-noite. Então, eu vou exarar uma ordem aqui, estou só comunicando vocês. Então, estava todo mundo já ciente, por isso já chama a sessão extraordinária para validar a ordem do ministro Alexandre de Moraes de prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha, chegamos lá e já tinha gente. Nossa, é mesmo. Chamou pra vigília e já tinha gente na vigília. Os aliados de Bolsonaro. Tinha visita. É loucura, velho. Assim, isso é crime, é? Vamos continuar. Vamos olhar alguns aspectos políticos da situação. A questão do Flávio Bolsonaro. Já querem tirá-lo de 2026, né? Pelo menos que fica aparecendo. Mas antes, o governo americano comentou, né? A embaixada aqui retuita o Landau, comentário já em português, traduzido por eles mesmos. O juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil à vergonha e ao descrédito internacional, ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante de seu mais recente ataque ao Estado de Direito e estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites para o seu poder. O Jason Miller também fala sobre o tema. Para todos os enganados que pensaram que a caça às bruxas do Supremo, né, do Moraes contra Bolsonaro era exagerada, que Moraes só queria que Bolsonaro cumprisse um pouco de prisão domiciliar, mas não queria mandá-lo para a prisão, tá aí, né? Espero que estejam aproveitando o café da manhã. E aí, vamos começar a falar das confusões, né? Ontem de manhã, logo cedo, o Alexandre Santana, lá o Negão, escreveu: acredite, com a prisão de Bolsonaro, tem mais gente soltando fogos do lado direito do que esquerdo. A diferença é que os do lado direito estouram no mudo, silêncio, para ninguém saber. Ele vai pro banheiro e comemora sem ninguém ver. E o motivo é simples. Com a prisão dele, renasce o sonho de ter uma direita que descola do Bozo para angariar o apoio dos jornalistas sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. O Bolsa, né, Bolsonaro, ao longo do tempo, vem tomando facadas piores do que a do Adélio. Eu me pergunto, um cara desse aí, será que tá preocupado com alguma coisa? Ontem eu vi alguém falando que tava passando na rádio, tipo, campanha eleitoral do PL, e aí o Valdemar dizia: se você está indignado com o que está acontecendo com o Bolsonaro, filie-se no PL. A melhor forma de você mostrar a sua indignação. Só que é o capital político. Valdemar é lacônico sobre prisão de Bolsonaro. Já estava preso. É a mesma coisa, né, Valdemar? Preso em casa, preso na fé, é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Aí a Fernanda fala assim: eu cansei de ficar quieta. Essa é a prova de que o PL quer Bolsonaro preso ou morto.
Fico me perguntando por que Michele está rodando o país ajudando Valdemar ao invés de estar ao lado do marido no pior momento de sua vida. Vá se lascar, Valdemar. Gente, eu quero abrir só um parênteses aqui, sabe? Por favor, não me jogue pedra não, sabe? Eu também tenho o direito de ter um carinho e afeto por Bolsonaro, de olhar pra ele como se fosse um tio meu, sabe? Um avô. E eu não sei o que passa na cabeça. No momento, assim, ó, porque assim, ó, se o Valdemar já tava preso e tá todo mundo vendo o momento que tava acontecendo, o pessoal falando que a coisa tava cada vez mais perto, fazia sentido o partido marcar qualquer tipo de evento com a Michele Bolsonaro ao redor do país? Acho que isso demonstra uma sensibilidade muito grande, né? Também todas as desculpas, toda a vênia. Acho que a dona Michele, ela podia também, sei lá, ter recusado. Quem tava na casa na hora foi a Laurinha, né? A Laurinha tava lá com o Jair, sei lá. E aí, abrindo outro parênteses aqui também, eu vi o vídeo ontem da questão Bolsonaro falando, né? Sobre a questão da tornozeleira. Você vê assim que pela voz, não parece que Bolsonaro tava muito bem. Com toda a pressão que tá sofrendo, né? Você vê que o cara não tava muito bem. Às vezes o cara realmente não tá bem. E nesse momento, velho, o cara tá sozinho, sabe? Não vou falar muito porque, enfim, né? Pra não entrar na seara da vida dos outros, mas se fosse comigo, eu queria que as pessoas da minha família mais próxima estivessem junto comigo, sabe? Independente de qualquer... Acho que eu não ia conceber nenhum compromisso mais importante do que estar ao meu lado. Mas eu sou egoísta demais. Não compreendo. Mas, enfim, né? Posso ter esse direito, né? Em relação ao Jair, posso. A gente, assim, ficar numa boa aqui. Não vou ficar, sabe? Né? Remoendo esse assunto. Não vou ficar remoendo, não. Mas só pra comentar aqui, viu? Momento reclamação. Mas vamos voltar. O Carlos fez esse comentário ontem, acho que resume muita coisa que ele já falou nos últimos tempos, que o Eduardo Bolsonaro já falou nos últimos tempos, e que eu realmente achei que tem uma grande importância. Tem uma grande importância. Deixa eu até mostrar o horário aqui, ó. Ele fez isso aqui ontem às 2 da tarde. E o que foi acontecendo ao longo do dia, eu acho que só corroborou pro que o Carlos falou. Ele começa falando assim, ó. Na leitura de muitos, ou seja, de muita gente que observa as coisas de perto, tudo, né? Toda essa orquestra foi montada para conduzir Bolsonaro ao ponto que o sistema considera o limite aceitável. Primeiro tempo empurrá-lo para prisão domiciliar, né? Uma forma silenciosa de neutralização, já estava calado, né? Estava sem poder rodar o Brasil, que se funcionasse, permitiria que Bolsonaro transferisse a sua força e o seu capital político para algum candidato do sistema sem grandes desgastes para o sistema. E aí eles iam falar, né? Qualquer coisinha que você falasse, vocês não vão aceitar a ordem do capitão. Vejam quando o Eduardo, veja inclusive, vocês lembram daquele vazamento de mensagem, das conversas de Eduardo com o Jair, que teve muita gente, né, sem nenhum pingo de compaixão e nenhum pingo de empatia, de tentar entender a conversa ali. Ai, porque, como assim, xingou o pai? Ai, eu nunca falei assim com meu pai na vida. Um bando de hipócrita. Um monte de gente aí já destratou pai e mãe 1001 vezes. E no contexto da coisa, se você ver, a bronca que Eduardo tá dando é muito mais uma bronca daquele filho que tá preocupado que às vezes o pai é cabeça dura. Que o pai tá assistindo uma coisa e fala assim, meu pai, você tem que ir no médico, você tem que fazer um exame. Era tipo aquilo ali. Tô pegando aqui um exemplo só pra botar. Qualquer pessoa com o mínimo de boa intenção, o mínimo de empatia, conseguia perceber. E aí quando eu vi aquele vídeo ontem, falar do Jair, sabe, você vê o cara... Você vê que eles realmente estão torturando o Jair e realmente estão tentando me extorquir do Jair. Extorquir o capital político dele. E o Carlos reforça isso mais uma vez. E aí, como não obtiveram êxito, foram várias visitas do Ciro Nogueira, falas do Kassab, que é o candidato mais viável, várias matérias da imprensa, que Bolsonaro tem que escolher, né? Porque o futuro dele aí vai ser preso para sempre. Aquela pressão, botar pro cara ficar encurralado. Mas não teve êxito. Aí avançaram para a fase extrema do plano. Forçá-lo a uma prisão ainda mais humilhante, onde a mensagem se torna explícita e brutal. O recado na percepção... quem tem a capacidade de enxergar as engrenagens é o mesmo, só que agora é mais enfático. Transfira o seu capital político, abra mão da sua força ou você vai morrer sozinho jogado numa cela. Lula, por sua vez, parece não reunir condições políticas para uma reeleição. E sua relação com os Supremos se desgastaram, porque jamais tratou como prioridade a retirada de punições americanas a determinado senhor, preferindo manobras eleitorais em vez de atender ao que parte dos poderosos considerava essencial.
Esse descaso criou rachaduras nas entranhas do sistema. Mais um motivo para você ter um candidato melhor do que o Lula em 26, né? Mais um motivo para você trocar de candidato do sistema. Diante desse cenário, emerge uma ruptura clara. O objetivo agora é fabricar uma direita permitida. Alguém capaz de acomodar os interesses das forças que operam nos bastidores, impedindo que Lula continue afundando o país até o ponto de não retorno, inclusive para eles, mas sem representar uma ameaça real aos esquemas espúrios que controlam o nosso país. Nada melhor para o Brasil hoje, para o sistema brasileiro, do que o regime. Nada melhor desse regime ditatorial, um candidato com apoio do bolsonarismo, disposto a fazer as reformas da maldade, as reformas impopulares. Porque você faz o arroxo, passa a conta para o povo, blinda as elites e a direita não vai reclamar. Não vai reclamar. A direita não vai reclamar. Porque senão Lula volta. O escândalo de determinado banco apenas acelerou esse desespero, abalando estruturas, alianças e expondo o fato de que hoje cada um tenta salvar o próprio núcleo. Não existem aliados reais. Não existem aliados reais. Só conveniências de ocasião. Quem diz isso? Carlos Bolsonaro. Tá direto aí com o próprio Jair, né? Filho dele. Principalmente porque sabem que o sistema financeiro e as movimentações são acompanhadas e analisadas com lupa pelos Estados Unidos, e o enredo é o mesmo, mas agora com ramificações que se estendem para articulações obscuras, movimentos que hoje colocam Venezuela e Estados Unidos como peças diretas no tabuleiro em que o Brasil tem sido de forma visceral. Dentro dessa lógica implacável, o objetivo não muda. Querem Bolsonaro enterrado vivo ou morto, né? Como já tentaram. Tudo para que a democracia, das cartas marcadas e do teatro das tesouras volte a funcionar como sempre funcionou. Antes da ruptura que a eleição de Bolsonaro em 2018 representou para os esquemas estabelecidos. Cabe a todos nós lutar para manter vivos e livres todos os perseguidos pela tirania, sem descanso, sem desânimo, sem cálculos eleitorais, sem interesses eleitorais, com um único foco e sem qualquer distração. Liberdade de Jair Bolsonaro e de todas as vítimas dos inquéritos que nunca acabam. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas o cálculo eleitoral e o interesse eleitoral de muitos se sobressai. Muita gente levantou, será que não pode ser para abafar a questão do Banco Master? Até eu que sou cético, às vezes tenho que dar meu braço a torcer, porque quem levanta essa capivara é o Estadão. Então você, petista, isentão, essa aqui é a notícia, inclusive, lembra que assim, eu faço questão de também trazer a questão dos prints. Primeiro que é uma espécie de roteiro para o vídeo. Segundo, porque você pode bater uma foto, você pode bater um print e mostrar para mais pessoas. Então, se você falar, estão tentando criar uma quantidade de fumaça pro Banco Master e te chamar de maluco, aí você pergunta, o Estadão tá mentindo? Fake news do Estadão? O Estadão agora é bolsonarista? E aí você pode mostrar o início do vídeo. O editorial do Estadão falando que a prisão é justa. Então, assim, como é que alguém que tá defendendo a prisão de Bolsonaro tá falando que também queria continuar a fumaça pro Banco Master? Que tá ali, ó. Quem perde, quem ganha com a prisão de Bolsonaro. Paradoxalmente, ganham com a prisão de Bolsonaro, no primeiro momento, todos os envolvidos com o caso do rombo no Banco Master. Agora, o preso celebridade do Brasil não é mais o banqueiro Daniel Vorcaro, é o próprio Jair. O monumental escândalo financeiro que chamuscou até mesmo a esposa do Moraes entre uma enorme lista de gente de todas as ideologias do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, agora não está mais no primeiro plano, né? A depender do desdobramento pode voltar, mas o Banco Master não está no primeiro plano, pelo menos não por hora. E aí, chegando na questão do Flávio, né? Polícia Federal estuda pedir abertura de inquérito sobre conduta de Flávio Bolsonaro. E qual conduta? A vigília. A turma do Yoga dele escreve sobre isso. Cotado para a presidência, Flávio Bolsonaro virá alvo. Parece que não pode ter candidatos, né? De direita. Só se for permitida. Apontava como que o seu candidato, né, do pai ao Palácio do Planalto em 26, Flávio Bolsonaro, virou alvo. Na decisão que o ministro ordenou a prisão preventiva do Bolsonaro, Flávio passou a ser cotado recentemente como candidato à presidência, diante da impossibilidade da candidatura de Jair e de seu irmão Eduardo. Na decisão, Dom Pedro III citou a vigília convocada por Flávio como um dos motivos para mandar prender Bolsonaro previamente. Aspas. O senador da República faz uso do mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa que tentou um golpe de Estado no ano de 2022, utilizando a metodologia da milícia digital para disseminar por múltiplos canais
né, de mensagens, ataques de ódio contra as instituições. O ministro acusa ainda Flávio de tentar reeditar os chamados acampamentos golpistas e de insultar a justiça de seu país, ignorando sua responsabilidade como senador. E se for a injustiça? Primeiro, um dos filhos do líder da organização criminosa articula criminosamente de maneira traiçoeira contra o próprio país, inclusive abandonando seu mandato. Acho que é exílio, viu? Na sequência, outro filho do líder da organização criminosa, Flávio Bolsonaro, insultando a justiça de seu país, pretende reeditar acampamentos golpistas e causar caos social no Brasil, ignorando sua responsabilidade como senador da República. Oi? Moraes deixará Flávio Bolsonaro inelegível, diz o Eduardo. Aspas pro Dudu. Agora estão mirando os canhões contra o Flávio. Não à toa que já vinculou essa vigília, convocada pelo Flávio, à situação de hoje. O ministro está basicamente destruindo a oposição. Qualquer um que Moraes e seu comparsa enxerguem como ameaça ao poder deles vai provavelmente correr o risco de se tornar inelegível através de uma condenação do Supremo. Esse é o Estado Democrático de Direito. Não, mas é uma estratégia. Aí você pensa na direita e fala isso, né? Então assim, agora a estratégia é o quê? É negar a Deus? É abrir mão de Deus? Abraçar o materialismo por completo? A turma da CNN também deu ampla repercussão nessa questão do Flávio. E aqui o Caio Junqueira faz uma análise até sobre um dos candidatos preferidos, né, do sistema para suceder o Jair. Só vou dar play. Claro, há uma expectativa sobre quem carregará o sobrenome Bolsonaro. Tem alguém que não leva o sobrenome, mas talvez leve a bandeira. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que também se manifestou mais cedo sobre essa prisão, Caio. Isabel, eu sempre, quando a gente tem que analisar ou apurar essa questão do Tarcísio candidato ou não candidato, eu gosto de dividir entre os operadores políticos que desejam que o Tarcísio seja candidato e o próprio entorno mesmo, ali no núcleo duro do Tarcísio, que não cansa de repetir, pelo menos para mim, de que o plano dele é sim a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Então é preciso separar quem quer que o Tarcísio seja candidato e que opera para que ele seja candidato, e há aí muitos interesses. Um deles, óbvio, abre uma vaga de governador do estado de São Paulo, caso o Tarcísio seja candidato, e abre também uma vaga para vice de São Paulo, abre uma vaga para vice do Tarcísio, que seria uma candidatura forte ao Palácio do Planalto. Então tem muita gente com interesse em que ele seja candidato. Mas quando a gente fala com o entorno, né, com gente ali que convive, que o Tarcísio confia e compartilha confidências, não estou falando de presidentes de partido, estou falando dos assessores mais próximos, garantem que ele não será candidato. E aí qualquer leitura geral é muito risco, é muito arriscado para o Tarcísio deixar uma reeleição, talvez até em primeiro turno aqui no estado de São Paulo, para entrar em uma disputa que é difícil com o presidente Lula, né, o governo está bem posicionado, o presidente Lula tem uma candidatura competitiva no ano que vem, e aí, além disso, além de ter um adversário forte, né, que seria o Partido dos Trabalhadores, ainda sob o risco de enfrentar o próprio bolsonarismo, né, as próprias críticas do bolsonarismo. Ninguém garante que um acordo do bolsonarismo, da família Bolsonaro, com a direita tradicional, em torno de uma candidatura Tarcísio de Freitas, que dali a uma semana, dali a um mês, dali a 2 meses, o Eduardo Bolsonaro ou o Carlos Bolsonaro comecem ali a atacar o Tarcísio em razão de posições que ele tome durante a campanha. Então, além do risco Lula, né, que o Tarcísio teria, que é uma eleição difícil, não é uma eleição garantida ao Palácio do Planalto para o Tarcísio, tem um risco de não ter uma segurança 100% de que a família Bolsonaro estará com ele firme até o final da campanha, porém podendo ali criar ranhuras ali nessa candidatura e disputando ainda mais o processo na campanha, que é uma campanha difícil. Caio Junqueira, conosco nessa cobertura especial aqui da CNN Brasil. Vendo aí, né? Tem várias pessoas interessadíssimas em emplacar alguém aí, né? Mais moderado no lugar de alguém da família Bolsonaro. E o Renato fala em pensar que ainda teve gente fingindo que Bolsonaro não estava sob coerção. Vermes partidários fingindo normalidade enquanto um país inteiro é empurrado para o abismo. Aí na sequência, Renato fala o seguinte: a turma do 3DT, essa turma aí, Ciro Nogueira, Kassab, Baleia Rossi, Marcos Pereira, a turma do mercado financeiro, essa turma sabe exatamente o que fez. Em vez dessa turma defender um processo eleitoral minimamente justo, no qual o Bolsonaro pudesse disputar, preferiu correr para empurrar um candidato de vitrine e agradar o mercado. Trocaram a disputa real por um boneco financeiro e agora fez surpresa com desfecho. Aí você vai para a FPA, o agro, a maior bancada da Câmara, seguiu a mesma linha. Meses de avanço da caneta judicial e ninguém disse uma palavra. E aqui, Renato, você falou errado, são anos, que vem desde 2019. Nenhuma defesa institucional, nenhuma preocupação com o óbvio, o medo de perder acesso ao capital e o convite para a próxima reunião em Davos falou mais alto, ou a próxima reunião do LIDE, do Grupo Esfera. E agora todos fazem cara de espanto, como se nada tivesse sido anunciado, como se essa prisão preventiva tivesse surgido do nada, ser uma escalada que todo mundo viu e preferiu ignorar.
Melhor não se meter, melhor manter o conforto, melhor fingir que estava tudo dentro da normalidade, que tinham mais a ganhar, né, se assistissem caladinhos, uma família ser empurrada aos poucos para a prisão e para o exílio. Parabéns aos que escolheram o silêncio, porque vocês são parte disso. Hoje é Bolsonaro, amanhã é qualquer um que atrapalhe o arranjo que vocês ajudaram a alimentar. Aí, para minha surpresa, Capelinha, Ricardo Capelli, que até denunciou aí o escândalo do Banco Mais por muito tempo, ele consegue ter uma leitura de cenário, assim, mais clara do que muita gente aí que, sei lá, né, se vende até como cientista político. O Capelli fala o seguinte, um petista, na verdade ele tá filho do PSB, mas petista, né, cargo na administração do Lula. Bolsonaro preso, e agora? Se liga no fio. Flávio vem aí, não há mais dúvida. Flávio Bolsonaro será o candidato de Bolsonaro. Eles vão aplicar uma velha máxima do poder, melhor perder liderando a concorrer liderado. Tarcísio, Ratinho, Caiado, na sala da PF, onde Bolsonaro está preso, tem mais votos do que os 3 somados. Tem como discordar disso daí? Bolsonaro preso, sem abrir a boca, tem mais votos aí que todos os governadores democráticos. Tiver amanhã na urna, Bolsonaro preso, sem poder fazer campanha, e todos esses 3, quem tu acha que vai ter mais votos? Eles rodando no Brasil, quem tem mais votos? Bolsonaro calado, preso, sendo defenestrado nos próximos meses, ou esses 3? Por que a família vai transferir esse patrimônio para um estranho? A Faria Lima e a centro-direita, né, o Centrão, vão tentar convencer o capitão de que um deles pode ganhar e tirá-lo da prisão. Ele só cai nessa se for muito trouxa. Sua força vem justamente de polarizar 40% do Brasil. Na hora que passar o bastão, vira pó, vira rei novo, né, reposto. Lembro do Nunes? Bolsonaro foi tratado como aliado necessário, mas inconveniente, escondido. É improvável ele cair nessa de novo. Será Lula versus Bolsonaro de novo. Eles não disputam uma eleição. Estão disputando a história. Esse final, né, não é uma disputa eleitoral, é uma disputa da história. A disputa, gente, vem cá, vocês querem eleger pessoas para elas terem poder ou vocês querem só mudar o destino do país? A classe política, a grande parte dela, tá pensando em quê? Tem um cargo, o salário, a pompa, os assessores, as benesses. Eu quero ver o Brasil mudar. Eu quero o Bolsonaro candidato à presidência. Eu quero que Bolsonaro, todas as vítimas do 8 de janeiro, eu não quero elas soltas, não. Eu quero que elas sejam, inclusive, indenizadas pelo Estado. Solto é muito pouco. Solto é muito pouco. Aí eu fui ver, né? O que é que os governadores democráticos foram falar ontem. É só tirar o Lula que resolve, né? Esse aqui é uma das possibilidades de resolver. O ex-presidente Bolsonaro, que já cumpria a pena domiciliar, foi preso mesmo tendo apresentado laudos que comprovam sua saúde em estado crítico. Todos sabem que a saúde do ex-presidente não é boa desde que ele foi vítima de uma facada. Ao meu ver, a prisão demonstra insensibilidade do Poder Judiciário. Aos experiências familiares, minha solidariedade. Então, assim, o problema da prisão é a insensibilidade, só isso. Mas ele merece ser preso, né, Radinho Júnior? Era pedir mais falar que essa prisão é legal desde o início. Bolsonaro sequer deveria estar em tornozeleira, sequer deveria estar preso. Quantas pessoas da esquerda vocês já viram falar que Dilma foi alvo de um golpe? E repetir isso, não tem vergonha nenhuma. E tá aí. Aí vem o João. Vou dar uma censurada em alguns termos. João falou o que eu queria falar. Insensibilidade do judiciário. Rapaz, vai tomar banho. O que tá acontecendo é pura tirania, né? Enfim. Tenha né, coragem e fale sobre isso abertamente. Seu Zé Ruela. Aí veio o Zema. A injustiça prevaleceu. O Brasil viu hoje o que já sabíamos. Afastar Bolsonaro do convívio da família de forma arbitrária e vergonhosa para a nossa história. Silenciar o opositor não é justiça, é abuso de poder. Divergência política não pode ser motivo para a prisão. Nossa luta por um Brasil de ordem, trabalho e verdade continua. Tá bom. Meu abraço a filhos familiares, senão o Brasil queremos. Aí a Fátima fala assim, ô companheirinho, é fácil, né, vir para as redes e dizer, esse não é o Brasil que queremos. E a ação, hein? Cadê a ação? Vai fazer o quê? Fazer o quê, Zema? Que não fez até agora, né? Zema deu 2 entrevistas, uma pro Estadão, uma pro Globo, que quando foi questionado sobre Bolsonaro, ele falou, não sei, não sou jurista, não sei se foi injustiça.
Eu sou da linha que quem não deve não teme, é só investigar. Lembra disso, Zema? Valeu a pena ter dito isso? Porque eu vou lembrar pra sempre. Tá registrado no Atlas. E se vocês derem um Google, vocês encontram. Aí veio o Caiado. É lá um vídeo. O Caiado pelo menos fez vídeo. Melhor do que ambos. Porque fazer vídeo pra você colocar uma emoção. Se bem que esse vídeo aí, muito artificial, né? Parece até que maquiagem passou. Um script e tudo mais. Aí o Ricardo perguntou, irmão, eu cansamos, sabe, de discursos e notinhas. O que é que o senhor tá fazendo realmente pela anistia, hein? A anistia é a única ferramenta para encerrar a perseguição e fazer a verdadeira justiça. Aí veio o Cadeirudo. Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques, todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos. Geralmente está tentando de sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde, ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana. Bolsonaro é inocente, o tempo mostrará. O tempo, né? Quando que vai ser esse tempo? Tem que esperar ele morrer para mostrar que ele é inocente? Seguimos firmes ao seu lado, lutaremos, tá? Lutaremos. Aí a Sônia Dias falou, governador, eu gostaria de ver seu esforço pela anistia, sabe? O senhor tem tanta força com sua bancada. Vocês vai lutar a partir de segunda-feira, viu? Eu não ia falar isso aqui não, mas... Ah, velho, vai a... Eu nem tinha colocado em vídeo, né? Tarcísio isola nas montanhas enquanto Bolsonaro prepara ida pra Papuda, né? Lutaremos. Tava sem agenda, foi lá pra Campo do Jordão. Lutaremos. Lutaremos. Ai, Kim, você queria que ele fizesse o quê? Eu queria que ele estivesse em Brasília, nem que seja na frente da casa de Bolsonaro gritando. Gritando na frente da porta da PF. Queria que fosse pra gravar um vídeo como Caiado na porta da PF. Não só ele, como Caiado, como Ratinho Júnior. Eu queria que os governadores democráticos, os governadores de direita deste Brasil, ou qualquer governador que ache que isso é um absurdo, que todos estivessem juntos em Brasília. Uma demonstração de força de toda a classe política que rejeita o lulismo. E que chamassem nos seus estados as entidades de classe, empresários de peso, representantes da sociedade civil, artistas, influenciadores, personalidades públicas e levasse a maior comitiva que fosse para mostrar a quantidade de gente boa, honesta neste país, que acha que é um absurdo o que está sendo feito com o Bolsonaro. Não passear em Campos do Jordão com esse desgraçado. Mas ele tá ajudando, tá. Tomei uma raiva desse gordo. Aí vem o parceiro dele, Kassab. Prisão de Bolsonaro é mais um triste episódio nesta época tão turbulenta da política brasileira. O desgraçado deve ter escrito isso aqui rindo. Registro minha incompreensão por uma medida jurídica tão severa e injusta. Especialmente quando sua saúde inspira cuidados, minha solidariedade. Não é solidariedade, Kassab. Pauta a porcaria da anistia. Hugo Mota não é teu partido, mas tu tem força suficiente pra botar pressão pra ele pautar. Pauta! Cobra pra pautar, então, se for pra derrubar, vocês derrubam, então. Passa o recado de vocês. Pauta e derruba, mas pauta. Aí vem o Lira. Prisão de Bolsonaro não se justifica e reabre as feridas da polarização política que turva o futuro do Brasil. Nenhum país pode se orgulhar de ter seus últimos presidentes presos. Já faz mais de uma década que essa marcha e contramarcha prejudica a economia, a geração de empregos e criminaliza a política. Pois é, mas e aí, Lira? São 10 anos. Eu concordo com o teu diagnóstico. E aí? Conta. Vai fazer o quê? Vai botar anistia? Vai. Vai esperar Tarcísio voltar de férias? Ontem diversos políticos, André Fernandes, Carmelo Neto, Felipe Barros, Marcos Polon, vários falando, estou cancelando toda a minha agenda e estou voltando para Brasília hoje. É o mínimo que eu esperava. Esse aqui estourou champanhe. Ninguém vai me convencer. Estourou champanhe, fogos, fez a festa. Deve estar dormindo bêbado. Ciro Nogueira. Todos que conhecem e admiram Bolsonaro como eu, sabem o sofrimento e a fragilidade que seu estado de saúde está impondo ao seu corpo e aos cuidados. Não abre a boca para falar de anistia. Papo furado. A prisão preventiva é mais uma provação no martírio que está passando. Toda a solidariedade, né, a eles, seus familiares. Mitos não sucumbem a violências, são eternizados por elas. Deus abençoe e proteja o presidente Bolsonaro. A Tsuki fala, faça algo aí, seu bosta. Mexa seus contatinhos, que a empresa por Bolsonaro pode fazer algo, não fica com papo de solidariedade. Gente que manda desmanda no Brasil, a maior federação do país é a dele do Rueda. Ontem eu fiquei sabendo, essa turma ficou ligando pra político ontem, que sabe que é próximo da família, sabe? Tamo aí, tamo junto.
E os caras falaram, cara... Aí falaram, não, falem lá com o Hugo Mota, falem lá. O Ciro Nogueira ligou, ele ligou, o Rueda ligou, o Kassab ligou, eles ligaram pra gente. Eu fui ontem estudar, coletar informação pra ver. Aí tá ali. Isso aqui foi de ontem. Prisão de Bolsonaro, acelera a votação da redução de pena. Eu não quero redução de pena, não é anistia. Redução de pena, né? Todo mundo sabe que pela lei o Congresso não tem prerrogativa para votar dosimetria, mas tem prerrogativa para votar anistia. E se faz de conta que a elite política e a imprensa vivem no Brasil tem um custo elevadíssimo para a sociedade. Enfim, deixa eu ver se tem uma coisa que eu ia comentar aqui, né? Vou ficar ainda mais revoltado do que o que eu tinha. São algumas coisas de rede social que dá para comentar depois. Tá aí, sabe? Eu vou ficar por aqui, sabe? Obviamente, estaremos de volta amanhã, depois. A luta continua. Desejo aí realmente que Deus conforte o Eduardo, o Carlos, o Flávio, especialmente eles três. Ver o pai passando por tudo isso, viu? Não é mole, não. E você ainda usar o que seu filho chamou, cara. Seu filho chamou uma vigília, orarem por você. E você usar isso pra prender um pai, rapaz... Isso é de uma maldade sem igual, Isso é de uma maldade sem igual. Mas que Deus abençoe 3 filhos e o Jair não precisa nem falar, né? Mas por mim, Deus incorporava aí, tirava ele na marra. Assim, Jesus voltou só pra tirar Bolsonaro da cadeia. E é isso, gente. Se gosta do meu trabalhinho, se a gente diga, quiser ajudar, já sabem. Vou mandar os vídeos que eu dei lá no Telegram. Quiser acompanhar como foi toda essa jornada aí de perseguição contra Bolsonaro mês a mês, vai lá no Atlas, sempre vai ter um capítulo dedicado, sempre, a essas questões da tirania brasileira, né? Sempre democracia, autocracia, democracia meia boca, relativa, chame do que quiser. E vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!